Olá, mais uma vez, estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Do Jeito do Jonas. No Facebook Do Jeito do Jonas, você tem este programa e mais de 200 outros programas para você assistir lá, ok? E quando você entrar no Facebook Do Jeito do Jonas, aperta lá no curtir. Eu estou colecionando curtidas do programa, ok? Caminhando aí rumo às 1000 primeiras curtidas. Humilde, devagarinho, as pessoas vão curtindo e a gente está evoluindo lá. www.guarutv.com.br, www.tvguarujá.com.br também são meios para você assistir. Temos reprises no canal 8 e no canal 22. Estamos no canal 7 da TV Itapema e no canal 11 da NET. Dito tudo isto, quero apresentar o meu convidado hoje. Uma ilustre personalidade da educação aqui da nossa cidade, um dos mais brilhantes professores que nós temos na nossa região e principalmente aqui na cidade do Guarujá. Estou falando do professor Luiz Paulo Neves Nunes, a quem eu tenho a honra de ser amigo e a quem eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo ao programa hoje. Olha, Jonas, é um grande prazer estar aqui. Olá a todos, fazem parte da tua audiência. Eu venho assistindo e realmente as coisas do jeito do Jonas parecem ter sido melhor pensadas. Do jeito do Jonas. Do jeito de muita gente. A pessoa fala assim, o jeito é, quando eu ando na rua, as pessoas reconhecem, falam assim, o jeito é, eu falo, o jeito é ficar quieto. Mas eu não consigo ficar quieto, não adianta, não tem jeito. Ainda mais depois do pênalti que o juiz deu ontem, aí que eu não consigo ficar quieto mesmo. Professor Luiz Paulo, o que é que está acontecendo com a educação do Brasil e por que é que quem governa o Brasil não gosta de educação? Eu estava mostrando aqui para o professor, antes do programa, que 27% dos brasileiros são classificados como analfabetos. 27% de analfabetos, professor? Analfabetos funcionais, né? Analfabetos funcionais. Aquele que desenha o nome, aquele que não consegue interpretar uma frase de 2 linhas. Os analfabetos funcionais. 16 milhões de brasileiros, acima de 15 anos, são analfabetos mesmo. 16 milhões. É muito analfabeto para 2014, século 21. Por que não se faz uma campanha de alfabetização total dessas pessoas? Outra coisa, o tempo médio de estudo entre os que têm mais de 25 anos de idade é de 7 anos e 4 meses. O tempo médio de estudo, quer dizer... Não chega a completar o ensino fundamental. Não chega a completar o ensino fundamental. O Brasil é classificado entre 65 países que foram pesquisados, ficou em 55 em leitura, só tem 10 pior que o Brasil em leitura. Só tem 7 piores que o Brasil em matemática, ficou em 58º e ficou em 59º em ciências. Só 6 países são piores que o Brasil em ciências. Enfim, e mais coisas ainda, por exemplo, 11,3% da população do país tem nível superior. 11% tem nível superior. Quer dizer, um pouco mais de 20 milhões de pessoas. Tem nível superior. Só que desses, 32% que têm diploma de faculdade não são plenamente alfabetizados. 1/3 lê e não entende direito o texto, vê uma situação e não consegue interpretar plenamente. Professor, 27% dos brasileiros classificados como analfabetos funcionais. Vamos lá. Por quê? Bom, a gente tem uma situação de dominação de elites que nunca foram afeitas ao estudo, ao saber acadêmico. Quanto mais saber acadêmico você tem, menos você é suscetível, ainda mas menos suscetível a manipulações, a situações até religiosas que fazem com que se criem currais eleitorais, como se falava no século XIX, né? Então, o que acontece? No século XIX, você tinha distribuição de dinheiro, sim, você tinha, muitas vezes, o voto censitário, né? A Constituição de 1824 pregava isso, né? Você tinha que ter um determinado valor de salário, de rendimentos para poder ser eleitor, e a partir de determinado valor muito maior para poder ser eleito. Hoje nós não temos mais isso, felizmente, mas nós temos ainda uma imposição da ignorância sobre a razão. Parece que quanto mais imbecis ou mais pouco informados forem
os cidadãos, no caso aí nem dá para falar de cidadania, as pessoas, é mais cômodo, mais fácil de fazer a manipulação, e você joga factoides, você joga cortinas de fumaça, você faz anúncios muito bonitos, mas que se refletem em nenhuma ou muito pouca ação daquilo que fora prometido. A gente tem um discurso da Roma Antiga que o importante é fazer a promessa tem que ser bonita, a promessa tem que parecer factível, a promessa tem que ser algo vendável. Joseph Goebbels, né? Goebbels, assim. Para quem não sabe, era o grande pensador de Adolf Hitler, né? Ele dizia que você não pode dar uma casa, você não pode dar 100 casas. Você tem que dar uma casa e fazer 100 pessoas sonharem e quererem também ganhar uma casa. Que você não podia dar 100 cestas básicas. Você tinha que dar uma cesta básica. Obviamente que ele não falava em casa, em cesta básica, ele falava em outros organismos que eram na época utilizados para se conquistar voto. Mas que você não pode dar 100, você tem que dar uma e fazer 99 e ficar sonhando que também vai ter, na esperança de ter e com a promessa de ter. E quando você falou na Constituição de 1824, que exigia que a pessoa tivesse renda e escolaridade para poder votar e ser votado, isso é Sócrates. Sócrates pregava isso, né? Que ele achava que ele dizia, escrevia, não, ele não escrevia, quem escrevia era Platão, né? Sócrates e Jesus Cristo são as duas grandes personalidades da história que não escreveram absolutamente nada, só pensaram, falaram e outras pessoas escreveram. Mas Sócrates colocava que o carpinteiro tinha que ser carpinteiro e não governante, que o pedreiro tinha que ser pedreiro e não governante, que o governante já nascia governante, o que mais ou menos criava aquela aristocracia, a questão de monarquia e etc. Me corrija se eu estiver errado. Não, é exatamente isso. Mas a gente tem também uma situação, eu estava vendo uma pesquisa no Congresso Nacional Brasileiro, com relação aos senadores e aos deputados federais, que mais de um terço deles tem parentes na política. Mais ou seja, de um terço, mas muito mais de um terço. São filhos, netos, sobrinhos, primos, irmãos oligarquia. De outros políticos. E aí, se você for ver esse histórico, nós chegamos a ter quase metade do nosso Congresso com esse tipo de relação. Vamos citar, por exemplo, o filho do atual ministro das Minas e Energia, o Edson Lobão, o Lobão Filho. Família Sarney. Você coloca numa situação de eleição, quem é o suplente do senador? É o filho do senador. A mesma coisa o Garibaldi Alves, o pai dele é o seu suplente. Quem era o suplente do ACM? Quando ele falece, quem assume? É o filho dele. É o filho. E também tinha a situação, como você citou, do Sarney. Quem é a governadora do... Né? Rosiana. Agora, nessas chuvas que tiveram lá, a Rosiane correu para o pai, desesperada, falou, papai, metade do Maranhão está embaixo d'água. E ele perguntou, filhinha, qual metade, a minha ou a sua? Bom, aí é um bom exemplo. A gente tem um documentário do Glauber Rocha falando do Maranhão em 66, no começo, na assunção do José Sarney como governador, e ele mostrando as mazelas, ele mostrando os problemas, o atraso do Maranhão em 1966. E aí faz um Se o Glauber Rocha ressuscitasse hoje e visse como está o Maranhão hoje, ele ia falar, não adiantou nada. E não mudou nada. Não mudou nada, claro. A gente tem uma miséria ainda mais entranhada. A gente tem, obviamente, São Luís, que sempre foi, no Maranhão, no contexto, a ilha rebelde, né? Porque nunca votou a favor do Sarney, sempre foi. Tanto que, através de São Luís, como o prefeito Jackson Lago, depois ele foi deposto do poder e a Rosiana assumiu. A gente tem o Holanda, hoje o prefeito de São Luís, que é contra a família Sarney, mas é um ponto. Você vai em outras cidades, como Imperatriz, Bacabal, não acontece, é uma subserviência à família muito grande. Mas com relação ao desenvolvimento da educação, quando você tem uma sensação de educação, é que nem com relação à segurança, quando você tem uma sensação de educação, parece que as coisas se acalmam. A geração que viveu intensamente o regime de 64, a partir de 64, ela ficava alijada muitas vezes da escola. Não tinha vaga para a escola. Mas esse período que nós tivemos no governo militar, você que é um pesquisador, foi melhor
ou pior do que os 20 anos depois do governo militar. Vamos terminar o governo militar em 85? Isso. E vamos pegar até 2005, que são 20 anos, ok? De 2005 para cá piorou muito, eu sei disso, mas de 85 a 2005, e você pegando de 85 a 64, qual dos dois períodos foi melhor para a educação na sua visão? Então, o período de 64, nós ainda temos uma rede nacional de educação, se é que dá para falar nisso. Quando veio o Mobral, projetos ainda de alfabetização. De estruturação da educação. Nós tínhamos muitos lugares que estavam fora da educação. A partir de 85, a gente tem o próprio presidente Sarney removendo o que ele vai chamar de entulho ditatorial ou entulho militar, né, que possibilitou a Constituição de 88, o avanço com a universalização da educação na Constituição de 88, algo absolutamente louvável. Todo o capítulo que fala sobre educação e cultura na Constituição é um avanço enorme na educação, que vai culminar com 8 anos. Na questão de civismo, nós andamos para trás, né? Com a Constituição de 88, na questão de civismo, até porque consideravam o civismo entulho da ditadura. Sim, a gente estava com a espada. Agora estão voltando a cantar o hino nacional. A gente estava com a espada em 88, ainda toda aquela manifestação cívica tinha a ver, isso foi construído pelos militares. E toda a transição acaba sendo traumática, né? Isso foi construído pelos militares, que toda demonstração cívica tinha a ver com eles. Não era uma coisa que emanava do povo, mas emanava a partir da caserna. E depois partiu-se para o contrário, e aí o resultado acabou sendo catastrófico, porque não estavam tão errados assim os militares, não estavam tão certos assim os constituintes, e vice-versa, não estavam tão certos, nem tão errados, nem tão certos, nem tão errados cada lado. O constituinte, ele fez a Constituição pensando sempre no crime ou no perseguido político, e ele esqueceu do criminoso comum, aquele que não tem uma motivação, de repente... política, mas tem pecuniária mesmo, e etc. Né? Então a gente tem essa situação. 8 anos depois da Constituição, debate muito intenso, demorou, mas foi um debate muito rico. Nós tivemos a promulgação da lei dos parâmetros curriculares nacionais e os seus desdobramentos. Esses parâmetros curriculares nacionais, eles são também um avanço tremendo, é uma das leis de educação mais avançadas que existem no mundo. Mas tem um problema. Eu vou citar, por exemplo, o Equador. Eu, particularmente, não gosto do presidente Rafael Correa, por algumas atitudes dele, mas com relação à reforma da educação que o Equador impôs a si, é uma coisa muito interessante. No Brasil, nós partimos de conteúdos, e aí nós trabalhamos valores, nós trabalhamos cidadania. No Equador, você começa trabalhando com valores. Você faz com que haja essa construção de valores, aí você começa a trabalhar os conteúdos, porque aí você vai dar valor a esse conteúdo, você vai dar valor a esse civismo. Quando a gente fala em civismo, eu estava outro dia conversando com alguns alunos da ETEC sobre isso, você não, quando vai morar em algum outro país e começa a fazer parte daquela comunidade, você não pede uma paisia nem uma estadia, você pede uma cidadania. Tem que ser cidadão. Cidadão é quem mora na cidade. A construção de país e de estado, departamento, província, é algo absolutamente acreditável e artificial. O que existe de fato no mundo inteiro são as cidades. Então a gente tem que começar a conhecer a nossa cidade, a gente tem que começar a entender a nossa cidade. Fazer através da nossa cidade o crescimento. E não esperar que um governo federal faça tudo. Não, é uma coisa, esse tipo de movimento ele tem que partir do povo, mas é óbvio que o exemplo de cima motiva. Entendi. Aí é uma coisa de mão dupla. O povo precisa desejar isso, porque não adianta a gente falar, essa Câmara é corrupta, essa Assembleia é corrupta, esse Senado é corrupto. Nós somos corruptos. Nós os colocamos lá. Não foram os esquimós, tem o Luiz Antônio que fala sobre isso, não foram os esquimós que os puseram lá. Nem vieram de Marte. Fomos nós. Nós os elegemos. Nós admitimos que esse sistema de voto proporcional em legenda é que faça. Então eu estou num partido, esse partido pode se associar a outro e a partir daí eleger uma terceira pessoa. Quem votou em protesto no Tiririca ajudou a colocar mensaleiro no Congresso. Tem 3 presos que foram eleitos contra o Tiririca. Mas isso aí é para o outro bloco. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4, Sara Cali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferryboat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, e eu quero mandar um grande abraço para o Manuel, lá da MRA Imóveis, que fica na Avenida Antenor Pimentel, número 942, telefone 3386-5155, para você comprar, vender, alugar imóvel, para você fazer seguro do seu carro, da sua casa, da sua bicicleta, de tudo que você gosta. Vá lá na MRA Imóveis, que lá você terá corretores credenciados para te atender e você vai fazer um bom negócio na MRA Imóveis. Sara Cali Biju, tudo em bijuteria, tudo que você, moça, que você, menina, gosta, você vai encontrar na Sara Cali Biju, que fica no Ferryboat Plaza, na loja 4. E quero falar também da Magic Gift. Lá na Magic Gift você compra um presentão e paga um preço de lembrancinha. Aí você vai se encantar, você tem tanta coisa para você ver lá que você vai ficar maravilhada. Você moça, você jovem, você senhora, vá à Magic Gift, você vai comprar bolsas, você vai comprar, enfim, olha, tudo que você imaginar, você tem lá na Magic Gift, no Shopping Ferryboat Plaza, no Piso Térreo, na loja 8. Conversando hoje aqui com esse brilhante professor aqui da nossa rede de ensino do Guarujá, também professor da ETEC, o professor Luiz Paulo Neves Nunes, que muito nos honra com a sua presença. E, professor, 16 milhões de analfabetos, não é muita coisa? Acima de 15 anos de idade? Se a gente considerar que o país tem 200 milhões de pessoas, 16 milhões, dá quase 10%. Então, professor, nós falamos aqui... que são eleitores, nós viu? Nós falamos aqui de eleitores. São eleitores. Ah, sim, analfabetos e eleitores. Vamos somar aos 20% da população manipular, né? Que também é analfabeto funcional, sabe desenhar o nome, sabe decifrar a palavra, mas não sabe entender o entrelinhas, não sabe interpretar um texto. E ainda esse 1/3... Ele conhece os números, ele vai lá e digita o número na urna. E esse 1/3 dos universitários com nível universitário que não consegue entender plenamente o raciocínio que foi colocado no papel, texto e tudo mais, nós temos aí uma massa de quase 50 milhões de pessoas que é facilmente manipulável, mesmo aí você pega no exame do Enem, pergunta lá sobre ciências, né? Aí tá lá, para que serve o esqueleto? E o camarada coloca, para tentar invadir o castelo de Grayskull. Quer dizer... E aí a gente tem uma situação, algumas faculdades, Brasil e adjacências, nós temos um curso no início da faculdade chamado nivelamento. Nivelamento, esse eu não conheço. Pois é, algumas faculdades tentam escamotear um pouco isso, porque elas precisam do aluno pagante, né? Mas o que é o nivelamento? É o aluno que não sabe ler direito, que não sabe escrever direito. Então, é um intensivo de português e matemática. Professor, a Universidade de São Paulo, que foi uma das maiores, se não a maior universidade da América Latina, estava entre as principais do mundo, perdeu o posto entre as melhores do mundo para a Universidade do Chile, agora recentemente.
E a Universidade de São Paulo, eles fazem greve, porque os alunos agora estão de greve, porque eles querem que se libere a contratação de funcionários, sendo que já existe 5 funcionários para cada aluno, todos os orçamentos estão estourados com folha de pagamento, e o aluno, ao invés de estudar, ele fica na porta da USP com bandeira, fazendo movimento, fazendo e tal. Isso é uma demonstração da degradação do nosso ensino, que essas pessoas não estão nem aí em aprender também. Certamente, mas também é uma questão de modelo de gestão. Né? O modelo Você acabou de mudar o reitor agora? Não, mas não é uma questão do modelo de gestão de né? O João Grandino Rodas ele foi uma temeridade. Né? A situação no ensino do estado de São Paulo, ele vem se degradando junto com o governo tucano. Nós tivemos, por exemplo, a Rose Neubauer, quando foi secretária da Educação, vinda das fileiras da USP. 8, 10 anos. Ela foi secretária do Mário Covas Covas e do Geraldo Alckmin. Houve uma degradação do ensino porque seria traumático à criança. Veja bem, ela tem um processo. Eu não aplico prova, eu odeio a prova. Eu acho que a prova ela consegue medir um instante, não um processo. Eu avalio por processo de aprendizado. Mas a forma com que se colocou no final do ano, não, vamos esperar o ciclo, e o ciclo ser de 2 anos ou de 4 anos, isso é cruel com a criança. Isso faz com que a criança seja empurrada para a série seguinte para conseguir os financiamentos do Banco Japonês de Investimentos ou da Comissão Europeia. A competitividade faz parte, né, professor? Com certeza. O ser humano não é competitivo. Se a escola ela tem que preparar para a vida, o que é a vida? A vida não é apenas ser feliz, ser satisfeito, amar os outros. A vida também é trabalhar. O ócio... A vida é uma guerra. O ócio você tem que lutar pelo pão de cada dia, todo dia. Mas você precisa fazer um negócio. Você precisa negar o ócio, ganhar dinheiro para poder ter o tempo do ócio. Não é apenas a ociosidade. Não é apenas não ter a oportunidade de ficar se lamentando por isso. É ir atrás. O que acontece é que parece que tem a obrigação, o governo constituído, de atender ao cidadão. Ele tem a obrigação a partir do momento que o cidadão cumpre com seus deveres. Eu vou falar assim, muita gente pode criticar, da meritocracia. Você tem que ter mérito para fazer alguma coisa. E o que a gente acaba vendo? Muitas pessoas sem mérito, muitas pessoas sem base, fazendo parte de alguma coisa, sendo beneficiadas por alguma coisa, e não fizeram por onde. Se você não faz por onde, você não valoriza. Essa é a verdade. Tudo que é de graça não tem valor. Você tem que lutar para as conquistas, porque nós somos competitivos. As universidades paulistas acharam que o melhor sistema é o vestibular. Acharam que o melhor sistema para a seleção dos seus alunos é essa forma essa prova única que não avalia um processo. Você pega um dia que você não está bem, que você não dormiu bem, que você está com dor de cabeça, você vai mal numa prova e de repente você consegue usar aquele seu aprendizado para fazer uma logística até de vida. E quando, às vezes, você vai bem numa prova e você não tem conhecimento para a vida. Você não tem uma análise de como foi esse aluno durante o ensino médio, durante o ensino fundamental. E nós nem temos as escolas também preparadas para isso. O sistema de avaliação que é imposto na maior parte das escolas, você colocando notas e não colocando conceitos, você falando que o aluno foi 8,5. 8,5 quer dizer que ele foi bem, quer dizer que ele foi regular, quer dizer que ele foi insuficiente. Tiraram até nota, começaram a colocar letras, né? Sim. Você é A, você é B. Eu não, na minha época você tinha nota acima de 5, abaixo de 5 era vermelha, e o pai já vinha pegando no pé, bravo. Fala, por que você... O meu pai falava assim, sua única obrigação é estudar, por que você não estuda? Aí a gente ia estudar. Aí tem os arredondamentos. Se você fez lá a medição através de números, o aluno foi 4,1, você chega no conselho, o aluno passa. Professor, qual é o melhor sistema, na sua opinião, para que a pessoa adentre a uma universidade? Tem que ter uma prova seletiva sim, mas também tem que ter a análise da vida pregressa do aluno. Então, não seria melhor fazer como se faz em alguns países evoluídos, como na Europa, até nos Estados Unidos, onde você começa a fazer o seu vestibular, quando você entra no primário, você vai acumulando notas e currículos, mas e aí você é aceito numa universidade pelo que você pode representar. Mas aí eu pergunto para você, qual é a escola hoje, a escola pública hoje, que você tem a possibilidade de participar de atividades extracurriculares? Você engessa o currículo de um jeito, você engessa a grade, esse nome é meio
sugestivo, grade curricular, quer dizer que você está preso aqui. Numa grade. Né, numa grade. Dá para fazer, por exemplo, um clube de astronomia? O aluno pode participar de Olimpíada de Astronomia, mas isso vai depender do quê? Vai depender do professor ter a disponibilidade, ter a boa vontade. O professor não tem que ter boa vontade, ele tem que ganhar para isso. É um sacerdócio à medida que você doa a sua inteligência para aquilo. Você tem que ganhar para isso. Tem que ganhar muito bem, aliás, porque não vai existir nenhuma outra profissão se não tiver professor. Eu gosto de uma camiseta que alguns professores usam na praia, escrito assim: chega de amigos da escola, nós precisamos de profissionais da educação. Eu gosto dessa camiseta. Precisamos de profissionais de educação. O professor assistiu a Professora Muito Maluquinha do Ziraldo? Assisti. É por ali mesmo? É. Aquele é o caminho? Por que não se usa isso na educação? Porque isso incomoda, isso dá trabalho. Tanto que ela foi expulsa da cidade, coitada. Isso dá trabalho. Você fazer com que o aluno se motive, você ter com que o aluno tenha ânimo, e eu gosto muito dessa palavra, ânimo vem de alma. Então você toca a alma... Alma encandecida é o ânimo. Né? Você ter esse ânimo não é uma coisa que muito funcionário público queira. E aí me perdoe os meus colegas funcionários públicos, eu tenho muitos colegas que são excelentes profissionais, mas tem colega professor que está encostado, sim, que acha que fez a faculdade e não precisa fazer mais nada. Você tem que se atualizar todo dia. Mas vamos lembrar também, a gente não ganha para isso. Nós devemos nos atualizar, mas nós não temos o dinheiro para fazermos isso como deveríamos. Então, professor, quer dizer, a roda é maior do que eu imaginava. Você começa com um problema salarial, você tem problema notorial, você tem problema de reciclagem. E problema legal você tem também. Problema legal, bem lembrado. Quer dizer, como é que vamos fazer isso dar certo, professor? Nos é cobrado a educação do aluno, nos é cobrado que o aluno saia educado, instruído, mas não nos dão os instrumentos legais para fazer isso. Se eu quero punir um aluno pelo mal feito, eu preciso pensar até 20 vezes de repreender o aluno, falar, não faça isso, menino, porque eu posso estar constrangendo a criança. E você não pode ser E ele pode me mandar para vários lugares, que a senhora e o senhor já sabem para onde alguns alunos mandam os professores, e achar bonitinho. Eu não posso sequer, dizem alguns legisladores, colocar o aluno para fora da sala. Professor, como é que nós vamos consertar isso, professor? Tem saída para a educação do Brasil? Você está me deixando mais assustado do que eu vim para cá hoje. Tem saída para a educação do Brasil? Ou nós vamos ser eternamente um país de analfabetos? Tem. Você tem que querer. Pega uma pessoa... quando eu vou votar para prefeito, para vereador, para deputado, eu voto em alguém que tem pelo menos a minha capacidade. Pelo menos. Não é... porque ele é amigo... Você não votou no Tiririca? Não. Tá certo. Porque eu sabia que ele ia votar com o mensaleiro. Eu vi o partido que ele estava associado. O partido dele estava associado com outros partidos que não me interessavam. Mas eu procuro votar em quem é melhor do que eu. Pelo voto se resolve? Sim. Professor... Mas democracia demora. Professor, nós vamos ter que marcar um outro dia. Aqui tem uma censura violenta chamada tempo. E o tempo não perdoa. O que eu posso te fazer, segundo lá o Michel, que é o meu produtor aqui, que às vezes ele fica bonzinho e fala assim, Jonas, o que eu posso fazer é dar 1 minuto para o seu convidado fazer um comentário final e aproveita para falar tchau para quem está nos assistindo. Jonas, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Parabéns por fomentar, por estimular essa discussão. E parabéns a quem está assistindo por estar aqui dando audiência e ajudando a gente a fazer esse pensamento. Quando o senhor e a senhora têm essa criticidade, quando o senhor e a senhora começam a questionar, será que esse cara está falando, está certo ou está errado? A nossa função está feita. Muito obrigado, parabéns pelo programa, parabéns ao senhor e à senhora que estão agora com essa pulguinha atrás da orelha. É isso aí, muito gostoso receber aqui um intelectual do nível do professor Luiz Paulo, que muito tem contribuído para a educação da nossa cidade e quisera Deus que nós tivéssemos uma pleiade de professores que gostassem tanto do que faz como o professor gosta e que ensinassem a tanta gente como o professor Luiz Paulo ensina. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.